Muito boa noite. Está começando pela Rádio Estúdio AFM, a rádio da cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes, AMORC. Neste programa, de número 11, abordaremos o tema Karma, uma visão Rosa Cruz. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorc.org.br. Eu sou Francisco Canali e estão conosco nesta noite Frater Olavo Câmara. Boa noite, Francisco. Boa noite aos fratres e sorores aqui da mesa. Quero cumprimentar os amados ouvintes. Esperamos poder dar uma contribuição cultural nessa noite. Muito obrigado, Frater Olavo, muito bem-vindo. Conosco também o Frater Sérgio. Boa noite, Frater Sérgio. Boa noite, Francisco. Obrigado por nos permitir estar aqui novamente no programa Luz que Vem do Leste. Boa noite aos caros ouvintes. Espero que o tema de hoje possa ajudar a todos a crescer e a evoluir um pouco mais em busca da espiritualidade. Obrigado. Ok, Frater Sérgio, muito boa noite. Conosco também o Frater Edélcio Amparo. Boa noite a todos, boa noite, caros ouvintes. Espero que possamos fazer um programa agradável e que ajude na compreensão desse assunto tão interessante que é o karma. Ok, Frater Edélcio, boa noite. Conosco também a Soror Gabriela Amparo. Boa noite a todos, boa noite, Francisco, boa noite, amigos aqui da mesa. Espero que o programa seja muito agradável, que seja esclarecedor, que se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente, participem aqui do nosso programa. E vamos aí, até as 22 horas estaremos juntos. Obrigada e paz profunda. Paz profunda, Soror Gabriela, muito obrigado. Conosco também a Soror Silvia Canali. Boa noite, Francisco, boa noite todos aqui da mesa, boa noite os ouvintes. É uma alegria imensa estarmos aqui novamente para mais um programa Luz que Vem do Leste. Espero que todos aproveitem, o tema é interessante, participem, isso nos alegra muito. Um bom programa a todos. Muito obrigado, Soror Silvia. Também conosco aqui, também na técnica, o nosso Frater Caio Lobo. Boa noite, Frater Caio. Boa noite a todos, vou estar aqui auxiliando. Peço que possam participar, fiquem à vontade, liguem, participem no WhatsApp, na internet, que estamos aguardando. Obrigado. Ok, Frater Caio, muito boa noite. Conosco também o Frater Enio.
Gostaria de primeiro agradecer a Deus a mais essa oportunidade de estar aqui. Boa noite, Frater Francisco, boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os ouvintes. Espero que a gente, mais uma vez, em mais uma oportunidade, na medida também do limite da nossa compreensão, poder esclarecer alguns aspectos sobre a questão da lei da compensação, a lei kármica. Boa noite a todos, fiquem com Deus por enquanto. Boa noite, Frater Enio. Muito obrigado pela presença também. E nós vamos dar início então ao tema desta noite, o karma. E lembrando sempre que o ouvinte pode participar conosco pelo telefone 2988-8860. Telefone 2988-8860. Pelo WhatsApp, no número, sempre lembrando, o DDD aqui da região é 11, que alguns nossos ouvintes estão fora do estado. DDD é 11, WhatsApp 11 97181 9101. 11 97181 9101. Então você pode mandar aí pelo WhatsApp e também pelo e-mail rosacruzmogi, tudo junto, @gmail.com. Repetindo, rosacruzmogi@gmail.com. Meus amigos, o tema de hoje é um tema bastante intrigante e eu arriscaria dizer até de certa forma polêmico. Nós vamos lembrar que a Ordem Rosa Cruz ela não doutrina, ela orienta. Então tudo o que nós vamos falar aqui não é nesse aspecto um dogma, e sim uma visão. Vamos ver algumas visões budistas ou espíritas e a visão Rosa Cruz, mas sem querer impor nenhum tipo de ideia, apenas uma discussão sobre esse tema, o karma. Um tema bastante interessante. Via de regra, nós costumamos ouvir: isso é karma, o karma bastante associado ao sofrimento, não é? A coisas que acontecem de ruim conosco, é o karma, aceitação do karma, o que é karma, o que não é karma, ou seja, se o ser humano é fatalista, quer dizer, o que tem que acontecer vai acontecer. São questionamentos que nós nos fazemos todos os momentos, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou sofrendo com esse ato, com esse evento da minha vida, uma doença ou um acontecimento qualquer negativo, né? E de uma forma geral, a tendência que se vê é passar para o karma uma visão até de ponto de vista pejorativa, né? Quando estamos bem, quando estamos alegres, quando recebemos alguma dádiva divina, não lembramos do karma. Ao contrário, quando as coisas não vão bem, muitos de nós questionam a respeito do karma. Será que isso existe? Essa lei da compensação, será que ela existe? Nós sabemos que diversas tradições orientais, budistas, hindus, tratam desse assunto há muitos séculos, né? E os Rosa Cruzes têm esse ensinamento também entre os seus estudos. Para começar hoje, eu vou passar a palavra para o Frater Edélcio, que vai nos dar uma pincelada a respeito de uma visão budista desse assunto tão interessante. Do ponto de vista budista, Frater Edélcio, como que nossos irmãos budistas veem esses aspectos? Então, Francisco, para falar sobre esse assunto, eu fui pesquisar ao vivo com um grande conhecido, um velho amigo, que ele faz parte da BSGI, que é o braço aqui nacional da SGI Internacional, que é Soka
Gakkai Internacional, dirigida pelo Dr. Daisaku Ikeda. A pessoa com que eu conversei, ele é consultor da BSGI. Então ele colocou que o budismo tem uma visão do karma. Na verdade, o budismo tem a finalidade de amenizar o karma. A doutrina budista tem como finalidade maior isso. Viver a felicidade plena, sendo necessária para isso a transformação interior. Isso é bem próximo àquilo que a gente tem como nosso conhecimento também de karma, né? E eles falam muito em acumular tesouros no coração. Muito bonito. Que cada vez que você faz um ato bom, puro, você acumula tesouros no seu coração. E isso acaba acumulando tesouros também na sua vida, porque traz consequências, né? Então, o karma para eles, como para nós, também é evolutivo. Serve de uma ferramenta, né? É uma lei que nos impulsiona a evoluir, né? Porque na nossa ordem nós compreendemos, né, através dos nossos estudos, que o karma é uma lei de amor. Embora, né, seja usado de uma forma tão pejorativa por todas as pessoas, na maioria das pessoas, né, que aqui a nossa tradição é cristã, então a gente não tem o karma inserido, né, nessa tradição, e dificulta um pouco a compreensão, né? A gente até escuta falar de certas situações, né? A mulher às vezes fala, meu marido é um karma. Né? Quando chega a fatura do talão do cartão de crédito, aí o marido fala, essa mulher é meu karma, enfim, né? Com certeza, Frata. E o karma não é só coisa ruim, não, minha gente. Né? Bem, na visão budista tem uma coisa interessante, sabe? Eles entendem que existem 10 estágios de vida. Não que a gente venha aqui só 10 vezes, não. Eles entendem que a gente vem aqui muitas vezes. E cada vez que a gente vem, de acordo com o que nós fizemos, com o karma positivo ou negativo, segundo a visão deles, nós podemos estar em 10 estágios, que são eles: o inferno, a fome, o animal, a ira, a tranquilidade, a alegria, a erudição, a absorção, a aspiração à felicidade e o estado de Buda. Então, essas 10 situações se enquadram na vida da pessoa de acordo com aquilo, como foi feita a vida anterior dele, né? São estágios que nós temos que passar, é isso, Frater? Veja bem. Que dá a entender do ponto de vista dos budistas. Na verdade é assim, não que seja uma regra de você começar pelo inferno e terminar, entende? O que você faz é que vai te trazer uma qualidade de vida ou menos qualidade de acordo. Por exemplo, o inferno, na visão budista, é a pessoa que vive sem liberdade, sem esperança. É um inferno realmente, né? Com certeza. Entende? A fome é aquele que tem a necessidade da sobrevivência. A gente vê tanto na televisão aqueles povos numa extrema pobreza, realmente no limite da sobrevivência, né? Então, essa é a condição de fome. A condição de fome também pode ser a ganância, sabe? A fome por ter cada vez mais, a pessoa que já tem o suficiente, mas ela quer um pouco mais. A condição de animal é a condição do dominador, aquele que ele quer dominar tudo. A ira seria um estado de vida onde a raiva é uma constante, né? A gente sabe que tem pessoas que realmente são bem complicadas nessa parte, né? Então, esses 4 aspectos seriam os 4 aspectos menor do homem. Estou falando isso pela concepção budista, tá? Depois nós temos a tranquilidade, onde seria uma vida assim com mais calma, com mais serenidade, uma pessoa já oposta daquele que está na ira, né? Depois tem a alegria, aquela pessoa que você encontra e fala, ei, tudo bem? Ele fala, tudo alegria, tá tudo bem, a vida tá boa. Mas ele me contou que essa parte da alegria é uma coisa muito... tem que ter cuidado, que é complicado. Porque às vezes a pessoa nessa de alegria,
se envolve numa euforia muito grande, enfia os pés pelas mãos e acaba criando uma condição complicada. A erudição, ele falou que são os intelectuais, são aqueles que cuidam da tradição, que vêm para viver essa vida nessa condição, né? A absorção são aqueles que nascem com muita rapidez de conhecimento. Geralmente são as pessoas que se formam, que se graduam, então vêm para esse tipo de situação, né? A aspiração à felicidade, que eles chamam de Bodhisattva, é aonde você começa a praticar benevolência. Ou seja, é onde você já está numa condição em que a sua evolução já é bem grande e que você começa a se preocupar com os demais. Aí quando você começa a entrar nessa situação de benevolência, você já está numa situação muito boa. E o último estágio da vida, segundo a tradição deles, é o estado de Buda, que aí é a plena felicidade, é onde você vem para servir. Você vem para realmente cumprir uma missão muito nobre. Eles usam meditação, como nós, usam mantras, porque aquele lá, o Nam-myoho Renge-kyo, né, que é bem famoso, eles têm muito cuidado com o que falam, sabe? Porque eles também eles entendem que a ação, pensamento, palavra e ação, né? Sim, entende? O karma também. Sim, existem muitas coisas bem parecidas com o nosso ensinamento, sabe? Uhum. E esse segmento do budismo, né, que eu conversei lá com um amigo, ele falou que a parcela de seguidores no Japão é de 15% da população. Então, significativo. É bem expressivo, bem significativo. Então, eu acho que eu fiquei assim bem impressionado com a visão deles. Acho muito interessante, né, e que tem muitos paralelos com a nossa tradição. Com certeza, Frater. Inclusive, nós sabemos que durante o estudo dos graus Rosa Cruzes, nós temos um vasto estudo do budismo, do hinduísmo, e é algo muito rico. Eu acho que nós herdamos muito dessa tradição, muitas coisas da tradição deles, não? Acho que a grande vantagem da Ordem Rosa Cruz, porque ela é eclética, né? Ela vai atrás do conhecimento, ela vai atrás onde estiver. Pode ser no budismo, pode ser no cristianismo, além da nossa tradição milenar, que esse assunto vem conosco desde a nossa tradição egípcia, né? Desde o início das escolas de mistério. Então, a Ordem Rosa Cruz, ela sempre se apoia em tudo aquilo que realmente é a verdade e está aí para servir a humanidade. O que a gente nota que a diferença do budismo para o hinduísmo, embora quem tenha levado a concepção de karma para o Oriente tenha sido o Gautama, né, o Buda, e ele veio da Índia, né, é que na Índia tem aquela situação do destino, né? O hinduísta, ele olha o karma como um destino. Isso é bastante interessante, porque ele é, assim, não sei se fatalista seria a questão. Aquilo é o karma, eu estou pobre, eu estou com um problema, eu estou doente, eu tenho que aceitar, porque eu estou aqui para sofrer, né? Uma visão que nós temos que respeitar, obviamente, mas que às vezes nos parece um pouco contra certas leis espirituais, mas temos que aceitá-la com todo o respeito que eles merecem, né? Então, isso dá margem a uma série de coisas, né? Porque você vê, tem aquela situação das castas, né? Então, a pessoa, quando nasce numa condição realmente muito complicada, ela se torna uma pessoa, digamos assim, que aceita, porque ela tem a esperança de que, se ela for realmente, como diz lá a tradição deles, uma pessoa que cumpre o seu papel dentro daquela enorme dificuldade, o próximo nascimento dele será um nascimento mais virtuoso, com mais facilidade. Com certeza. É interessante isso, né?
Ou é uma mãe brahmane, né, como o Mistura está falando, ou uma mãe pária, né? Entende? Uma mãe abençoada, virtuosa, né, ou uma vida sofrida. Agora, o que é interessante é que quando o Buda levou o ensinamento lá para o Oriente, ele modificou essa situação, né? Ele não levou com essa carga, com esse peso Sim. do hinduísmo, né? Sim, houve uma evolução. Uma visão bem diferenciada, né? E uma visão que, de certa forma, é muito parecida com a nossa visão Rosa Cruz. Sim. Né? Que o Frater... Não, eu acho que essa evolução foi uma coisa muito interessante, porque, segundo lá, quando o Buda começou a falar, começou a pregar, ele falou que o que ele falava caía no vazio, porque era muito elevado. E aí ele teve que fazer, digamos assim, um rebaixamento da comunicação para que o povo pudesse assimilar. E eu acho que isso, que é o Dharma, né? E eu acho que isso é que foi a grande jogada de Buda, sabe? Sim. Ele atingiu níveis tão elevados da espiritualidade que ele não conseguia traduzir de forma... com uma leitura fácil, né? Sim. O que dá a entender é isso, né? Você tem muitos místicos, né? Tem aquelas visões e a forma deles transmitirem isso são com símbolos que nós não entendemos, mas ele entende, né? É muito interessante isso daí. Bom, era isso que eu tinha para falar a respeito do budismo, o karma, a visão, né? Sim, sim. Tá ok, Frater. E como nós estávamos comentando da visão, depois o Frater falou uma coisa interessante que eu gostaria de depois discutirmos aqui. A Silvia levantou também isso quando estávamos estudando o assunto, sobre a questão do karma, questão do hinduísmo, né? Se numa determinada situação nós temos que aguentar de fato isso. Se isso seria o que dá, muitas pessoas pensam assim, será que isso é o ideal? Mas nós vamos mais para frente falar um pouco a Silvia até tem um exemplo, ela vai colocar. E o Frater, falando de budismo, Frater Sérgio, a nossa concepção de karma ele se aproxima bastante em vários aspectos do budismo. Eu queria que você colocasse um pouco a questão do karma numa concepção, numa visão, a visão que nós temos, né? Como eu entendo muito como ensinamento, como aprendizado, como ferramenta de evolução, mais do que como qualquer outra. Mas eu gostaria que você colocasse um pouco a visão dos Rosa Cruzes com relação ao karma. Francisco, eu até estava vindo com o Olavo e nós estávamos conversando. O que é a Ordem Rosa Cruz? A Ordem Rosa Cruz, além da tradição milenar egípcia, ela é a síntese dos conhecimentos. Todos nós aqui, conversando um com o outro, nós já passamos lá pelo procedimento yogi, nós já vimos a filosofia tal, fomos lá no espiritismo, fomos lá não sei aonde, pensamos várias filosofias em busca do caminho da espiritualidade. No meu caso, conversando com o Olavo, ele falou que é a mesma coisa, nós encontramos a síntese, a grande mãe que conseguiu fazer com que tudo aquilo que nós tínhamos lido fosse sintetizado, compreendido e colocado em prática, porque você fica tão pulverizado em práticas complicadas, fora da nossa cultura, que às vezes você fica perdido, aturdido e não consegue evoluir. E a Ordem ela faz essa síntese, e ela tem uma pedagogia apropriada que nos dá essa facilidade. A Ordem, ela já define o karma usando o termo sânscrito, tá? Que significa literalmente ato, ação ou reação, ou seja, ação e reação. Em sua acepção mística, designa a lei de causa e efeito que rege a evolução espiritual do ser humano. Esta lei também é chamada de lei da compensação. Francisco, olhando todo o escopo do estudo Rosa Cruz, nós temos um grande desafio, um grande propósito, que é a nossa existência, que é a experiência terrena como personalidade, almas, emanada da grande alma cósmica, de enfrentarmos
o conflito das duas naturezas nas quais estamos envolvidos. A natureza espiritual, anímica, e a natureza física, humana. Tanto que a representação dessas duas naturezas é a cruz rosa cruz, né? A dimensão humana cruzada com a dimensão espiritual, anímica, e esse atrito dessas duas naturezas, esse confronto dessas duas naturezas entre o eu exterior e o eu interior, a minha manifestação física e a minha sensibilidade espiritual faz com que gere uma situação, né, um conflito, uma luta. Eu tenho que vivenciar algo que praticamente é uma contradição, mas não é. As duas coisas são importantes para se harmonizar. E tudo isto para nós atingirmos a nossa essência e manifestar a vida que recebemos em consciência plena. Bom, esse jogo, né, da vida entre a experiência física e a experiência espiritual que nos está dentro de nós faz com que nós façamos escolhas de como experienciar esta jornada de vida terrena. E essa escolha é que vai gerar a condição kármica do nosso ser. Porque fazendo escolhas, eu vou ter ação, eu vou ter que agir, e agindo eu vou ter uma reação correspondente, que implica em cima dessa minha escolha. Correto? Com certeza. Tá. Posso continuar? Sim. Tura? Oi, pois não. Então é aquela história, planto milho, colho milho. Não dá para colher feijão. Não dá. Mas então, nesta situação, né, nessa busca da realização do nosso ser através dessas duas naturezas que nós estamos envolvidos, né, buscando a plenitude do nosso ser, a magnificência da essência que está dentro do homem, tá? O homem está sujeito a 3 condições primordiais, no meu modo de entender. Primeira, o determinismo. O que vem a ser isto? O homem está predeterminado, está predestinado aos ciclos de nascimentos e mortes, conhecido como Sansara, a roda da vida. Sansara budista. Tá? Da tradição budista. Né? Uhum. Que ele nasce, ele cresce, ele amadurece, experiencia a vida, adoece e morre. Isso é o ciclo de todo mundo, né? Realizando assim, em experiências sucessivas, o seu aprendizado, o seu aprimoramento e a sua evolução. Acho que é bom eu parar, depois eu dou a continuidade, né? Porque então, Frater, tem mais um pouquinho. Fantástico. Você continua daqui a pouquinho, aí você retoma um pouquinho, porque foi muito interessante o que você falou da Rosa e da Cruz. Depois vamos comentar também, aliás, da Rosa Cruz, né? Do material e do espiritual e do que une, né? A personalidade e a alma que desabrocha. Isso. E se você for fazer uma certa leitura, a própria Rosa Cruz também mostra o caminho do karma, né? De certa forma, a tribulação que você tem que vencer, etc. Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho e continuar com o nosso programa. E com o Frater Sérgio tem bastante coisa para nos falar ainda. E eu só vou lembrar aos nossos ouvintes que participem aqui, ligando aqui no 11 2988 8860, 11 2988 8860, no WhatsApp 97181 9101, 971819101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Nós estamos aguardando a sua participação, o seu contato. Eu agradeço a audiência de todos e voltamos em 3 minutos. Fiquem agora com o intervalo Rosa Cruz e já o Sérgio tem muita coisa interessante para nos falar. E no programa temos muitas discussões e questionamentos que são nossos, que são de todos nós. Muito obrigado, até daqui a pouquinho.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: desenho de uma flor. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas em uma direção, outras em outras direções. Umas linhas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança fez tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, e do coração para a cabeça, procurando as linhas com que se faz uma flor. E a criança colocou no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Olá, boa noite. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, aqui pela Rádio Estúdio AFM, a rádio da cidade. Hoje o tema é karma. Você tem algum questionamento? Você acha que as ocorrências ruins ou boas da sua vida têm alguma razão de ser? Ligue para nós, compartilhe aqui pelo telefone 11 2988 8860 ou pelo WhatsApp 11 97181 9101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Participe aqui conosco,
faça uma pergunta, dê a sua contribuição. Eu vou passar então a palavra aqui para o Frater Sérgio, que estava nos explicando a respeito de uma visão Rosa Cruz do karma. Então, Frater Sérgio, continuando então o que você estava discorrendo. Então, no tema, na primeira parte da minha fala, eu tinha colocado que nós buscamos a harmonia e o equilíbrio na dualidade das duas naturezas que é intrínseca no ser humano, no nosso ser. Ou seja, evocando o simbolismo Rosa Cruz, a cruz Rosa Cruz, nós vemos que o eixo horizontal da cruz é a sua dimensão humana, a sua manifestação no plano físico, como personalidade e alma. E o eixo vertical é a dimensão divina do seu ser, a sua essência, aquele que dá consciência para si, né? E faz com que ele viva neste plano conscientemente. Essas duas naturezas se cruzam e se atritam para manifestar a vida em consciência, que dentro do nosso simbolismo, aquilo que você falou que é a rosa, né? O desabrochar da rosa. Só que, para nós realizarmos esta jornada, né, e colocarmos esta situação do confronto das duas naturezas nossas, nós estamos envolvidos em 3 condições primordiais durante a nossa vida. Vou repetir a primeira, que já tinha falado, para dar sequência. Ao determinismo, onde o homem está predeterminado, está predestinado aos ciclos de nascimentos e mortes. Ou seja, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele experiencia a vida no plano material, no plano físico, adoece e morre. Realizando assim, em experiências sucessivas, o seu aprendizado, o seu aprimoramento e a sua evolução. Então, esse ciclo todos nós estamos inseridos, né? Só uma única vida, só um ciclo de vida não daria para que a gente possa... Sim, alguns até conseguem, mas quantas vidas já vividas, né? O segundo pilar, a segunda condição que nós temos na vida é a responsabilidade. Ao homem foi dada a capacidade de dar respostas através do seu livre arbítrio, exercendo a sua vontade e os seus desejos conforme as suas escolhas. Portanto, a responsabilidade é a habilidade de dar respostas, de bem agir às situações e às vicissitudes que a vida lhe impõe como experiências de evolução e de autodomínio. E o terceiro pilar, a terceira condição, que eu classifico muito importante, é o karma, que é a lei de ação e reação, onde o homem, para cada causa desencadeada, para cada escolha feita em sua vida, colherá o efeito da sua ação, tendo assim para cada efeito uma nova causa, fazendo de sua vida uma cadeia sucessiva de causas e efeitos. Então nós somos o tempo todo ação-reação. A história do homem, portanto, Francisco, é a história de suas escolhas, de suas ações e de suas reações diante da vida, diante do processo da experiência da vida. Desta forma, o homem é detentor de créditos que, na visão hinduísta, é chamado de skandhas, e de débitos, que é chamado de nidanas, conforme o uso do seu livre-arbítrio, né, durante a sua vida. O karma, portanto, é uma lei universal que exige e cobra a responsabilidade do homem diante da vida para evoluir, impulsionando ele para a evolução. Queiramos ou não queiramos, a gente vai ser movido para a evolução através do karma. Sempre para cima, né? Sempre. Não tem jeito. E não tem essa coisa de retroceder. Eu penso muito assim, Sérgio. Eu penso
quando eu ouço, leio assuntos sobre o karma, eu penso que a criação, ela tem que estar em equilíbrio. Então, aonde entra alguma coisa, entra muito alguma coisa, de um lado sai muito alguma coisa. Se eu esquento um lado aqui de uma faca, o outro lado ela tende ao equilíbrio. Isso parece que é uma lei natural, né? Isso parece que as coisas são assim, não é? Parece que faz parte da lei. E a questão da criação, né? A criação foi feita dessa forma. Francisco, Deus é equilíbrio. Sim. Deus é o uno, é o todo. Sim. Né? De lá nós viemos do todo, do uno, da unidade, do equilíbrio, e para lá nós temos que voltar, mas com a experiência da matéria. Sim. Né? Isso que é o grande ponto da evolução, é o experienciar a vida na matéria. Né? Você falou do simbolismo da Rosa Cruz, que ele é extremamente extenso e você tem o eixo horizontal, o lado humano, e no vertical o divino, né? Quer dizer, simbolicamente subindo, né? E aí, se você for, assim, me ocorreu, né? A cruz, por outro lado, tem tirando o simbolismo cristão, que é um simbolismo religioso, você fala em cruz, em carregar a cruz, quer dizer, as tribulações que a gente tem que passar para a nossa evolução, e que não são necessariamente um castigo ou nada disso, mas só a rosa, ela só consegue desabrochar enquanto está na cruz. Porque a partir do momento que a rosa desabrochou, não existe mais aquela luta pelos contrários, que faz com que você fique bailando de um lado e de outro, né? Então, assim, a Rosa Cruz existe enquanto o ser humano, a Rosa Cruz como símbolo, né, que é o nosso símbolo, que é um estado, ela existe enquanto nós estamos ainda susceptíveis ao karma. Passou disso, não tem porquê, porque aquilo é um veículo para esse ponto de ligação entre o humano e o divino, né? Pois não, Sora Silvia? Falando dessa nossa experiência terrena, essa nossa necessidade de ter essa experiência terrena, uma coisa que eu penso é na árvore, né? A árvore, ela está sempre crescendo e buscando a luz, mas ela precisa estar enraizada na terra. E o homem é esse ponto de ligação, né? Então nós somos esse ponto de ligação entre o divino, embora o divino esteja presente em tudo, mas essa manifestação se dá através do homem e da natureza e de todos os seres viventes, né? Eu falo do homem porque nós estamos aqui falando da evolução humana, né? Então, quanto mais enraizados para a árvore crescer e ela busca a luz, está na natureza dela buscar a luz, ela tem que estar fincada no chão e muito bem enraizada, né? Então, eu acho que nós somos, o homem é essa árvore, né? Sim. Então, e antes disso tudo, inclusive nessa colocação, Francisco, só para me encerrar, aí nós podemos diferenciar dois tipos de homem, né? Do homem quanto à realização da vida, tá? O homem profano e o homem iniciado. O homem comum, nós, né, que ainda estamos sob o domínio das massas, que prevalece o ser no ter, está permanentemente sob a ação da lei do karma. Já o homem iniciado na sua natureza divina, aquele que age pelo seu espírito, pela sua alma, morre para o seu ego ilusório, nasce para o seu eu verdadeiro. O iniciado dá o início, dá o primeiro passo para dentro de si, em busca do autoconhecimento e da maestria da vida.
sabe que haverá conflito interior. Sim. Mas haverá também a libertação desse jogo de duas forças antagônicas. O interior versus o exterior. O ter versus o ser. A esse respeito, Mahatma Gandhi disse: antes que o homem possa ouvir a voz interior, tem que passar por um longo e árduo tirocínio de aprendizagem. E quando a voz interior fala, desaparece qualquer dúvida. Eu estava sonhando quando escutava a voz interna. Mas essa voz foi precedida de uma luta tremenda dentro de mim mesmo. Eu escutava, identifiquei a voz, e eis que a luta cessou e eu estava cheio de tranquilidade. Palavras de Mahatma. E eu considero que ele atingiu a paz profunda dos Rosa Cruz. Sérgio, com certeza ele atingiu e foi um grande iniciado, não é? Porque às vezes não, o iniciado, ele nem sempre é um mestre evoluído, mas ele tem uma consciência que não é uma consciência livresca e de texto dessas leis espirituais. Então, os embates internos, as lutas internas são muito maiores, porque ele tem consciência dos que os seus atos, os seus pensamentos, as suas ações, enfim, as suas emoções vão causar não só a ele, mas a toda a humanidade uma reação. E isso deve ser muito árduo, muito difícil, talvez diferente até de alguns mestres ascensionados que já saíram de Sansara, né? Já saíram da roda das encarnações e já convivem com essa realidade e já não ferem mais, já não tem mais por que ferir, pelo menos nesse estágio que nós conhecemos, né? Só para mim terminar agora, no momento que a gente conquista esta situação, né, de equilíbrio entre as duas naturezas, o karma cessa e prevalece a lei maior, o Dharma maior, o Dharma superior, que é viver e agir de acordo com as leis espirituais e universais da natureza. Eu diria que é o ponto em que que é o ser no ser. Essa lei, o Dharma superior, é a lei justa do amor, que foi muito bem expressa por Santo Agostinho quando disse: amas e faça tudo o que queres. E esse é o ponto que nós devemos chegar. Então, o que eu tinha que falar sobre o karma do ponto de vista da Rosa Cruz é isso daí, Francisco. Muito interessante, Frater Sérgio, muito, muito bacana mesmo. E lembrando aos nossos ouvintes que podem entrar em contato, participar aqui conosco pelo telefone 11 2988 8860, pelo WhatsApp 11 97181 9101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Nós temos algum ouvinte? Estamos aqui com o Joaquim fazendo uma pergunta: qual é a real utilidade do karma? Joaquim, nós já vamos discutir sobre a sua pergunta já. Nos dê um minutinho, ok? Eu vou passar agora, então, para a questão com relação ao karma, Frater Enio. Muitos veem o karma como uma punição, né? A gente estava aqui brincando no começo do programa: fulano de tal é meu karma, meu marido é meu karma, minha mulher é meu karma. Vem como uma punição, vem como um aspecto até pejorativo de uma situação de vida que eles estão passando. E como é que nós vemos isso
o Fraterínio, essa questão do karma, se ela é punição ou não? Olha, Frater Francisco, os ouvintes, todos os presentes, acho que por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho ouvido, ou até mesmo quando eu vivencio alguma coisa, isso foi construindo, né? As nossas verdades, elas vão sendo construídas ao longo da vida. Acho que isso que é a evolução, né? E essa ideia de karma e punição também foi sendo construída. E hoje eu tenho uma negativa. Eu não entendo que karma e punição sejam a mesma coisa. Na sua natureza tem o mesmo princípio, né? Eu entendo com o karma, eu estava lendo, e aí no meio das apresentações, né, que foi feito pelo Frater Edélcio, muito bem apresentado, muito bem exposto, pelo Frater Sérgio, os comentários de todos os demais, vai surgindo tanta coisa aqui que às vezes você fala assim, nossa, eu vou deixar esse papel que eu fiquei rascunhando em casa, em cima de tudo que eu li, e vou falar o que eu pensei agora, né? Você fica com aquela vontade assim, né? Mas vamos tentar manter aqui uma referência, né? Bom, partindo do princípio, né? Eu entendo a ideia a lei da compensação, a lei do karma, não como uma questão punitiva. Se a gente for analisar a própria vida humana, né? Se você pega, às vezes, a gente quando é criança, que o pai fala, ó, você vai fazer isso primeiro, a sua tarefa da escola, depois você vai pensar. Às vezes lá atrás a gente fala, mas por que eu não posso brincar primeiro? Por que eu tenho que fazer isso primeiro? Né? Às vezes a criança pensa assim, mas brincar é tão feliz, é tão gostoso. Mas é que nós temos algumas obrigações neste plano. Se a gente for analisar como citaram Jesus, citaram a rosa e a cruz, a gente entende que nessa busca, nessa nossa vida, ela é um momento de aprendizado. É como se fosse uma grande lição que a gente tem que fazer na nossa expectativa de vida, que está lá aos 80 anos, 70 anos, 90 anos. É um momento de aprendizado. E às vezes... Fraterínio, eu só vou te pedir um minutinho, sim, porque nós temos uma pergunta no ar. A Marisa, lá da Salvador Cabral. Boa noite, Marisa. Boa noite. Oi, Marisa, boa noite. Quero parabenizá-los pelo programa, eu estou gostando bastante, mas realmente eu tenho algumas dúvidas. Pois não, Marisa. E posso perguntar? Claro. Tá, então, assim, vocês estão falando sobre o Dharma e o Karma. O Dharma é o livre-arbítrio? Não, um momentinho só. Pois não, Sérgio. É o seguinte, o Dharma É que está muito baixo a sua ligação. O Dharma quer dizer um conjunto de regras, saber de leis... sobre o Dharma, como vocês estão falando sobre o Dharma e o Karma, por exemplo, eu posso mudar uma situação de doença. Por exemplo, se eu nasci com um determinado karma, eu posso mudar essa situação com a minha atitude, com o meu livre-arbítrio? Ok, Marisa, eu vou fazer o seguinte. Você está conseguindo ouvir a gente pelo retorno? Como? Você está conseguindo ouvir a gente pelo telefone? Então, pelo telefone está difícil de falar, de ouvir. E agora, melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Ok. Então, o Sérgio vai responder para você. Vamos ver se você consegue ouvir. Qual o nome dela? Marisa? É Marisa. Marisa, Dharma e Karma, existe uma certa confusão. O Karma é a lei da ação-reação pelas escolhas que fazemos através do nosso livre-arbítrio. O Dharma é um conjunto de leis, um conjunto de normas, tá? Que estabelece um comportamento da ação do homem. Por exemplo, agora de pouco, o Frater Edélcio falou sobre a filosofia budista, que é maravilhosa, e no final, o Buda precisou de tomar uma atitude para que ele fosse compreendido e criou o Dharma. O Dharma, ele criou um conjunto de 8 princípios para poder se viver da forma que o budismo, da forma que ele pregava pelo budismo. Então são 8 caminhos, 8 maneiras de experienciar a vida
através da qual você pode amenizar o karma, tá? Porque você estará vivendo através dessas leis naturais, espirituais, que é o Dharma, tá? Fazendo com que você escolha melhor e tenha menos ação kármica do ponto de vista de débito-crédito. Certo. Ô Marisa, Pois não. completando o que o Sérgio está falando, Certo. do ponto de vista Rosa Cruz, um momento. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Do ponto de vista Rosa Cruz, nós não consideramos a vida de uma forma tão determinista assim. Certo. Então, o que acontece? Quando temos um problema, uma doença, ou enfim, problemas que passam pela nossa vida, como passa na vida de todos nós, pode ser sim alguma coisa, uma experiência que tenhamos que passar para o crescimento da nossa alma, a evolução, para a nossa evolução espiritual. Isso, todavia, não quer dizer que a gente deva ficar ali sentado, esperando a vida passar e aceitando isso. A gente tem que buscar, dentro da nossa ótica, Rosa Cruz pelo menos, buscar entender o que será que aconteceu, por que eu estou nessa situação, o que será que Deus ou cósmico, ou enfim, está querendo me mostrar com essa experiência. O que eu tenho que tirar dessa experiência para melhorar a minha vida? Se eu estou passando, nada é à toa. Você tem aquele ditado que nenhuma folha cai de uma árvore se o pai assim não quiser, né? Mas nada cai, nada acontece por acaso, não é? Então, sim, assim, dessa forma que eu entendo a vida. O que acontece? A gente tem, na verdade, que, primeiro, tentar entender o que está acontecendo, qual é a mensagem que está nessa situação, para que a gente possa tirar dela uma experiência positiva. Outra coisa, a gente pode sim tentar reverter as situações, primeiro tendo a humildade de entender também que o tempo de sofrimento e de tudo mais, ele é determinado por leis cósmicas, mas trabalharmos para termos uma vida mais plena, melhor. Isso não é entre aspas, pecado, né? A gente poder melhorar de vida, de saúde e batalhar muito para a gente sair dessa situação. A gente não pode aceitar isso, é karma, eu tenho que sofrer e está tudo bem. Não é a visão, pelo menos, que os Rosa Cruzes têm. Eles têm uma visão que o ser humano está aqui para evoluir, sim, mas dentro da alegria, da felicidade e sabendo também aceitar situações em que ele precisa, de fato, passar para ter um aprendizado, né? Depois de toda a tempestade vem a paz, a calma e tudo mais. Marisa, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui. Ainda dá tempinho ainda? Tá ok. Eu queria agradecer a sua ligação. Queria agradecer muito. Eu que agradeço. Que você ouviu. Está tendo o prazer de ouvir um programa tão bom. Que bom. Espero que vocês continuem fazendo o sucesso que vocês estão e realmente só veio acrescentar na minha vida. Eu que agradeço você estar nos ouvindo. Para quem não sabe, aqui a Marisa é nossa vizinha, lá do nosso escritório. E a gente agradece muito aí, tá? Um abração para você, para sua filha, seu filho, para todos aí. E a gente vai ter que entrar num intervalinho daqui a pouco. E estamos aqui. Continue conosco, tá? Um abraço. Nós vamos entrar então, senhores ouvintes. Nós vamos entrar agora num pequeno intervalo. E eu convido a você fazer como a Marisa fez. Ligar aqui, colocar as suas opiniões pelo 11 2988 8860,
pelo WhatsApp 11 97181 9101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Quero mandar um abraço também para o Armando, um grande abraço. Já vamos falar a respeito da pergunta dele. Ele tem uns questionamentos importantes, o Joaquim e todos que estão nos ouvindo. Vamos voltar já já. Até daqui a pouquinho, 2, 3 minutinhos, estamos de volta. Fiquem com um intervalo Rosa Cruz e voltamos já já. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros. Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente.
Uma trilogia muito significativa para os Rosacruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com a... Muito boa noite. Muito boa noite. Estamos voltando então com o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa de hoje é Karma. Você também pode participar pelo telefone 11 2988 8860, pelo WhatsApp 11 97181 9101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Participe você também, faça suas perguntas, as suas considerações. Agradeço o ouvinte Beto, é isso, Gabi? Que acabou de fazer uma pergunta, já vamos respondê-lo também, Beto. E o Frater Edélcio vai responder agora uma pergunta do Joaquim. Qual é a real utilidade do karma? Mais ou menos o Sérgio tinha respondido, mas o Joaquim acho que entrou um pouco depois. Então, Frater Edélcio, para que sofrer? Karma não é sofrimento só, né, gente? Boa noite, Joaquim. Então, já foi falado aqui a respeito da finalidade. O karma é evolutivo. O karma é que nos impulsiona na evolução. Sem o karma, nós estaríamos estagnados, estaríamos parados. E o que você fala a seguir é tudo verdade. Se sofremos as consequências de nossos erros, também nos beneficiamos das nossas boas ações. Perfeito, é isso mesmo. E ali você ainda conclui. Cada um de nós colhe exatamente o que semeia. Perfeito. É aquela história de colher vento, semear vento e colher tempestade. É dessa forma. São nossas boas ações, o nosso bom uso do livre-arbítrio, que vai fazendo com que realmente a gente vai caminhando e tendo uma vida, digamos assim, mais feliz e anulando, né, digamos assim, essas situações que as pessoas acham que o karma só é a compensação negativa. Não, é isso mesmo. Muito obrigado pela participação. Estamos aqui para responder, tentar esclarecer. O Edélcio, Frater Edélcio, tem uma coisa interessante, é que às vezes a pessoa ela estuda a lei do karma e tal, então faz alguma coisa ruim, ela colhe uma coisa ruim, né? Assim, na verdade a coisa apesar de ser os ditados
do povo, aquela coisa toda, a coisa muitas vezes é mais complexa do que tudo isso, né? Quando se envolve karma coletivo e tudo mais. E a gente vai tentar falar um pouco mais a esse respeito. A coisa nem sempre é tão linear. Mas uma coisa bastante interessante que o Joaquim falou é que ele, deixa eu ver aqui, ela vai colocar. Nos beneficiamos das boas ações que fazemos. Esse benefício das boas ações, ele só é válido quando essas boas ações não são desinteressadas, não é? Nós não podemos barganhar com o divino, com Deus, enfim, com o que você chame a sua divindade, com o cósmico, enfim, nós não podemos barganhar, fazer uma boa ação hoje aqui para termos uma situação boa lá na frente no aspecto de barganha, e que a gente ouve muito por aí em algumas instituições, mas respeitamos, tudo bem, respeitamos, mas existe muito essa questão da barganha, né? Você faz o bem para esperar que vai colher o bem lá na frente, né? E não é assim, né, Frater? Entendi aqui quando ele coloca a boa ação como uma boa ação verdadeira. É aquela boa ação que a gente faz com a pureza de coração, sem essa segunda intenção, né, que a gente sabe que existe por aí, né? Então eu acredito que a colocação dele foi de uma boa ação realmente pura. Não, eu também, eu só estou querendo dar deixar bem claro isso, né? Esse aspecto de não é possível a barganha, né? E o Frater Enio, eu já vou voltar para outra pergunta de quem que é ali, do Beto. A gente já vai conversar já a respeito. O Frater Enio, você estava falando que karma não é punição e que que não é punição. E nós temos também um questionamento se todo sofrimento é karma, não é? Você estava comentando alguma coisa a respeito e entraram as perguntas. Isso, exatamente, Frater Francisco. Eu vou tentar explicar aí, né, que karma não é punição e nem todo sofrimento é karma, analisando a nossa vida aqui, né, no plano material, né? Eu estava dizendo que citando o exemplo da criança que quando recebe lá, né, um pedido do pai, que ele tem que fazer a tarefa de casa para quando não chegar na escola não reclamarem dele, e aí ele tem que ser chamado a atenção, né? A nossa vida, e eu lembro que a minha avó comentava muito isso comigo, né? Falou assim, a vida é uma grande escola, hein? Ela nos ensina muito, e com certeza essa vida ela vai cobrar da gente se a gente não aprende. Ou seja, se você não aprendeu em determinada situação, se você brigou no trabalho, ou tem vamos dizer assim, um ente querido que está passando por uma série de dificuldades e você tem que estar ali naquela peleja danada, como o Frater Francisco comentou, senta, né, faça uma reflexão. O que eu tenho que entender diante deste contexto? O que eu preciso fazer? Né? Ou seja, o karma nada mais do que uma oportunidade, uma nova oportunidade para que se ocorra um aprendizado e daí resulte numa sabedoria. Foi dito pelo Frater Edélcio que o karma é a lei do amor. Mas como assim karma é lei do amor? Porque o karma eles não leva a um cenário onde nós temos que trabalhar a importância do amor, temos que trabalhar a importância da caridade, temos que trabalhar a importância da compreensão de si mesmo. Eu acredito que quando nós fazemos isso no nosso dia a dia, significa que, vamos dizer assim, aquela lição que nós recebemos da escola da vida, nós estamos fazendo ela muito bem. Quando todo mundo que é pai aí, que está nos ouvindo, quando vê que o filho chega em casa, prontamente faz a tarefa e depois vai brincar, todo pai olha para esse cenário e pensa o quê? E sente o quê? Alegria. Eu acredito que tem um bem maior nisso aí, que é nos dado a vida como a possibilidade de cumprir essa mesma tarefa. Às vezes, quando a gente pegamos algumas tarefas, às vezes o grau de dificuldade é pequeno, às vezes o grau de dificuldade é alto. Daí
que vem a ideia de compensação, ou seja, se a gente for analisar, compensar é estabelecer o equilíbrio. E se a gente for dividir com pensar, significa que é com o pensamento. Não disseram aqui anteriormente pensamento, palavra e ação? Mas começa onde? É com o pensar. E desde os nossos primeiros passos nesta vida material, que a gente tem que começar a trabalhar essa questão, né, da importância do amor, da importância da caridade. Então eu entendo, né, a lei do karma como uma oportunidade da gente resolver aquela lição que não foi feita no passado, né? E aí a outra ideia é que todo sofrimento é karma? Não, nem todo sofrimento é karma. Às vezes as relações humanas dependem muito da diplomacia, né? Pensar com calma, analisar, ver aquilo que pode ser dito, aquilo não pode ser dito. Foi dito também anteriormente que tudo é uma questão de causa e efeito. Então a boa diplomacia nas relações humanas pode evitar um sofrimento que necessariamente não é do karma, né? A política da boa vizinhança. Então, às vezes, a gente administrar melhor esse nosso pensar pode evitar um sofrimento que, repetindo novamente, não tem uma origem kármica. O Enio, o nosso primeiro presidente mundial lá no começo do século passado, ele no texto dele aqui, ele dá uma explicação até interessante, que ele fala que uma vez que é indubitavelmente verdadeiro que nossa sorte na vida hoje seja em grande parte, o efeito acumulado do que fizemos e do que não fizemos nos anos precedentes ou nos momentos precedentes, é também verdadeiro, por outro lado, que a vida é cotidianamente cheia de benefícios, bênçãos inesperados, imprevistos e imerecidos, de ricas recompensas e de magníficas oportunidades, e que cada dia traz suas tribulações acidentais e suas diferentes formas de aflição e de sofrimento, seja em um minuto ou seja numa vasta medida, sem que nenhuma causa que possa ser vagamente associada a ontem, ao passado, ao ano precedente. Quer dizer, a coisa é muito complexa do que o toma lá da cá. Nasceu sem braço porque tirou o braço de alguém. Nasceu sem o pé porque chutou. Se queimou porque tacou alguém na fogueira lá na Inquisição. Então a coisa é muito complexa, né? Está me parecendo a lei de Talião. Viu? Isso, né? E aí, aqui o Armando tá falando assim, aqui se faz, aqui se paga, se tem algum fundo de verdade, ou poderíamos carregar nossos débitos em outras existências. Do ponto de vista do que a gente tem visto aqui, eu acho que aqui se faz, talvez aqui se aprende. Talvez seja o mais talvez seja, não sei, meu ponto de vista aí é pessoal, o mais adequado. A gente não paga nada porque a gente está levando Deus para uma questão antropomórfica. Ele é uma pessoa que faz a gente pagar pelas leis dele. Então, assim, ok, a gente talvez aprenda, porque nós estamos ferindo uma lei, então nós temos que aprender. O Sérgio tem uma questão? Armando, a lei do karma é uma lei divina, universal e impessoal. Isso. Tá? Ela ela é apenas aplicada para que sejamos chamados à responsabilidade para a evolução do nosso ser. Só isso. Ok. Bom, dentro do que nós estamos conversando, Soror Silvia, nós já comentamos isso, mas você vai falar um pouquinho. Nós estamos falando aqui de pagar, de assim, levando o karma para o lado apenas negativo. E existe compensação só para o mal
Sora Silvia? Nós fizemos o mal para alguém e temos que compensar isso, ou aprender, entender que não é assim que se faz, ou tirar lições dessa experiência, né? O que você tem a nos dizer? Bom, acho que por tudo que falamos aqui, né, já está respondido isso aí, né? A lei da compensação do bom e do bom e do mal, né? O mal não é que o karma tem esse sentido pejorativo, deturpado, de que o karma é uma coisa ruim, é um mal. A gente, quando não gosta de uma situação e a gente tem que se submeter àquela situação, a gente fala, isso aí é meu karma, isso aí, né? Então, ficou. Parece que não, mas essas coisas ficam gravadas, né, no nosso subconsciente, né? E a gente tem que ver que a lei do karma, eu acho que o nome mais apropriado é a lei da compensação, né? Porque eu acho que abrange os dois polos, né? O Edélcio muito bem falou que a lei do karma é a lei do amor, né? O amor de quem? O amor da mente divina, o amor de Deus, que nos proporciona isso, porque graças a ela a gente vai evoluir, a gente vai alcançar a nossa reintegração, a nossa volta, né? Então, e seremos responsáveis pelos nossos atos, que isso também eu acho que é de uma liberdade isso, porque se ficarmos presos a que estamos predeterminados a alguma coisa, é muito estranho isso, né? Então, a gente, como agente ativo nesse processo de evolução, eu acho que nos renova a esperança. Então, eu vejo a lei da compensação como a lei do amor mesmo, uma esperança. A compensação são pelas nossas ações, né? Boas ou más. Sora Silvia, é tão engraçado que o bem, ele é tão poderoso em si, o amor é tão poderoso em si, que quando você faz o bem, a própria recompensa, ela é imediata. É o ato de fazer bem. Você já se sente bem imediatamente. Você não tem que esperar recompensa. A recompensa de fazer o bem é o próprio ato de fazer o bem. Você poder ajudar alguém, você poder... Isso é tão gratificante que... ele em si, em sua essência, já te compensa pelo próprio ato de fazer o bem, né? É tão interessante isso. Isso aí realmente, né? Às vezes a gente fala assim, que lição temos que aprender de um sofrimento, mas não é só o sofrimento que nos traz lições, né? O sorriso de alguém num dia que você não está bem, né, o brilho do olho de uma criança, quando você presta atenção nisso, alguma coisa da natureza, uma bela flor, Deus está falando com a gente, né? Então, eu acho que isso são lições a serem aprendidas também, a valorizar. Agora, eu acho que a questão do karma, Francisco, mais do que a gente ficar tentando saber é karma, não é karma, por quê ou não por quê, por que estou passando por isso, ok, vamos fazer essa reflexão, mas eu acho que esse não é o ponto. O ponto é o que temos que aprender com isso, como vamos lidar com isso e de que forma eu vou sair disso. Eu acho que essa é a grande sacada, vamos dizer assim, né? Porque se a gente começar, é karma, eu tenho, né? Gera culpa, gera uma série de coisas, eu tenho que passar por isso, porque fui eu que criei isso. Não. Vamos ver essa situação e como vamos lidar com ela. Como tantas pessoas, às vezes, acontecem coisas boas na vida e elas se transformam. Isso é que é importante. Essa é a oportunidade que a gente tem todos os dias da lei da compensação, que é isso, é a oportunidade de fazer o bem e, poxa, ser recompensado de imediato, né? Então, eu acho que é isso.
É a lei da compensação, não é só para o mal, eu acho que é para os dois lados, mas assim, a oportunidade mesmo da gente agarrar e encarar todas as tribulações da vida aí com este olhar, né? A gente sabe que existe a lei da compensação, então vamos lá, vamos enfrentar e vamos tentar resolver isso aí. Estava ouvindo a fala da Solar Silvia, né, sobre nem todo karma é positivo, aliás, nem todo karma é negativo, tem o positivo, né, e o comentário do Francisco. Aí veio a lembrança de um momento em que nós estávamos num abrigo, né, vamos fazer uma festinha para as crianças. E aí as crianças todas felizes, né, e aí a Silvia me trouxe, ela percebeu uma coisa que até então eu não tinha percebido, né? Do abraço, né? Naquele momento, talvez eu não lembre exatamente a fala que você utilizou naquele momento, né? Mas ou seja, como que ela está retribuindo aquilo com a única coisa que ninguém pode tirar dela, que é a possibilidade dela te abraçar, né? Ou seja, que é um desejo que parte do coração. Então é uma retribuição que nesse mundo ele não tem como ser o tempo desgastar isso aí, né? Porque é uma coisa que a Solar Silvia me abriu os olhos naquele momento, é algo que veio do coração daquela criança, né? Ou seja, pô, que legal que vocês estão aqui, a gente até tem os brinquedos, abraçou, né? Que bom, não tinha ninguém. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, tá aí. É uma coisa que talvez a gente não encontra nos livros, né? Então a ideia da caridade vamos dizer assim, é um livro real, é um livro que está ali, que a gente sente no coração, né? E sente na alma. Francisco, eu acho que a gente só tem que lembrar aqui que nós temos o nosso meditação aberta, né? Nesse sexta-feira agora, né? É o dia da nossa meditação aberta. A gente não falou isso nenhuma vez aqui, né? E me lembrei agora, se eu deixo passar, né? De repente eu gero um karma aí para mim que não, né? Então, vamos lá. Estão Você todos será convidados. Para quem nós já anunciamos aqui outros momentos, nós temos toda última sexta-feira do mês, nós temos um evento no capítulo chamado Meditação Aberta, aberta a todos os buscadores, membros, que sejam não membros, é aberta, é gratuito, tem um cafezinho místico lá, as pessoas vão, fazem uma meditação, demora uma meia hora, 35 minutos, fazem a meditação sem compromisso algum, é de graça, e é lá na Engenheiro Eugênio Mota 788, lá no Alto do Ipiranga, aqui em Mogi das Cruzes, Rua Engenheiro Eugênio Mota 788. Começa a que horas, Sérgio? 20h30 na sexta-feira, no capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. Eu vou anunciar de novo, Engenheiro Eugênio Mota 788, ok? Alto do Ipiranga, vão lá, portas estão sempre abertas, sejam muito bem-vindos, e nosso capítulo está sempre aberto. Eu quero mandar aqui um abraço para a Tereza, que também está nos ouvindo acho que pela web. Está nos ouvindo mais um ouvinte aqui, estamos com vários ouvintes nos ouvindo. Quem? Ana Maria e a Renata também, um abraço, obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. Lembro a todos para participar aqui pelos nossos telefones 11 2988 8860, WhatsApp 11 97181 9101 e pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Quando voltarmos no último bloco, o Frater Olavo tem uma interessante questão aqui a respeito do destino de cada ser humano que ele vai discorrer. Mas é já já.
Daqui a 2 minutinhos estamos de volta. Fique com o intervalo Rosa Cruz e voltamos. Não saia, continue conosco. Até já. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: a concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz Amorque aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem. E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito, que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que, a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso.
aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Amigos ouvintes, 21h34, está começando o quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. O tema desse programa é Karma, uma visão Rosa Cruz. Participe você também, pelo telefone 11 2988 8860, pelo WhatsApp 11 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Estamos aguardando a sua participação. Neste último bloco, o Frater Olavo tem uma importante participação. Lá na Frater Olavo, lá na 8ª lei da ontologia dos Rosa Cruzes, está escrito: o destino de cada ser humano é determinado pela maneira como ele aplica seu livre arbítrio e pelo karma que disso resulta. Os Rosa Cruzes são fatalistas ou deterministas? Pela própria afirmação parece que não é, Frater Olavo? O que você nos tem para explicar a respeito disso? Eu vou tentar fazer um apanhado geral e antes de falar a esse respeito. Mas eu queria, por exemplo, fazer alguns questionamentos. Por exemplo, o karma é individual somente ou é coletivo também? Essa é uma questão. Por exemplo, nós falamos aqui que não é só sofrimento, mas que serve como uma lei do amor para a evolução espiritual do ser humano. Entretanto, eu faço a seguinte questão. Um cidadão que teve poucos estudos se torna um banqueiro e fica milionário. Por que será? Foi somente por sorte? Ou será que em vidas passadas ele já não foi um grande financista lá atrás, por isso ao chegar nessa vida atual ele teve uma lembrança de todos esses fatores e se torna um grande banqueiro ou um financista, por exemplo. Outra questão importante, a saúde, o talento das pessoas. Por exemplo, há um caso de uma pianista na Inglaterra, menina de 8 anos, nunca havia estudado piano. Em dado momento, a levaram, ela viu um piano e falou que queria dedilhar o piano e começa a tocar sinfonias dos grandes mestres do passado, Beethoven, Bach, Chopin. Isso foi no final do século passado. O que teria acontecido com essa menina? Como é que poderia tocar sinfonias clássicas sem ter estudado música? O que teria sido isso? Será que ela não teria sido uma grande musicista do passado, em encarnações passadas? Então é preciso também relembrar esses fatores. Uma outra questão importante: quando é karma, quando não é karma? Acho que uma questão extremamente importante é a consciência. Quando a gente comete um fato, um ato, uma ação e nos arrependemos profundamente, nossa consciência pesa, entendo que é karma. Mas quando você realiza atos e sua consciência não pesa, você está firme, sobranceiro, acreditando que você fez é real e a consciência não o acusa, então é porque isso não é um karma, não é nada de negativismo. Outra questão importante que considero é que a própria ordem ensina, ou seja, não somos fantoches do destino. Se não somos fantoches do destino, aí vem o livro, o nosso livro importante, a Ontologia dos Rosa Cruzes. E o que quer dizer ontologia? É a ciência do ser real.
Ora, então, lá na 8ª lei desse livrinho dos Rosa Cruz que está à disposição dos nossos amados amigos ouvintes, a ontologia dos Rosa Cruz, que pode ser adquirido com facilidade, diz assim: devido à sua filosofia, os Rosa Cruzes não são nem fatalistas nem deterministas. Ou seja, não creem que seu futuro esteja pré-estabelecido pelo próprio Deus em função das suas exclusivas decisões. Se fosse assim, isto implicaria que o ser humano não teria nenhum livre-arbítrio e que sua existência se limitaria a uma sucessão de eventos e que não teriam nenhuma ligação com seu próprio comportamento. Ele não passaria de um fantoche. Ora, nós não somos fantoches do destino. Agora, tem uma questão importante. Dentro de um conceito maior e amplo, é possível entender que pode haver um destino de uma forma geral. Por exemplo, um karma coletivo. Um país que está submetido a uma guerra, um país que está envolvido num grande sofrimento, isso é extremamente importante. Bem, só para encerrar, eu queria colocar o saco de maçã. Você está subindo uma montanha com um saco de maçã carregado nas costas. Conforme você vai praticando bens, esse saco vai esvaziando. Mas se você cometer males também e a sua consciência pesar, esse saco poderá aumentar. Até que você esvazie esse saco de maçãs de encarnação em encarnação, poderá um dia atingir uma iluminação ou se aproximar então da divindade cósmica, e aí você poderá receber a informação que é um iluminado, um mestre de sabedoria. Muito bom, Frater Olavo, muito interessante. Nós temos aqui agora, para finalizar, tem uma pergunta de quem que é, Gabriela? Olha, o Beto perguntou: porque algumas pessoas, apesar de em alguns momentos terem determinado para si passar por determinada experiência na Terra, não conseguem cumpri-la até o fim. Ele está falando das pessoas que cometem suicídio. Como fica essa questão do karma para os suicidas? Frater Sérgio vai falar alguma coisa? Bom, o suicídio é uma questão muito delicada e gravíssima. Porque como nós falamos no começo, nós recebemos a vida para experienciá-lo e para suportarmos as vicissitudes que ela nos impõe para a nossa evolução. A interrupção deste caminho, desta experiência de vida, pode nos causar um karma pesado, uma compensação pesada em vidas futuras, porque nós não cumprimos com a nossa missão de vida em realizarmos a evolução do nosso ser plenamente. Pois não, Frater? Sem contar que é quase certeza de que essa pessoa terá que passar pela experiência novamente e com algum agravante. É realmente uma situação muito complicada. Pois não, Frater? Ou seja, né, a pessoa só está provocando um próprio atraso na sua evolução. Você dá um stop no seu caminhar, né? E às vezes é muito mais coerente você enfrentar e andar 2 centímetros do que ficar parado no mesmo lugar. Pois não, Frater? Outro dia eu estava lendo a respeito da questão do suicídio e de um autor e fala o seguinte: a questão da morte. Nós temos estágios de morte, né? A morte física demora um tempo para desvencilhar as leis de adesão, coesão, atração, onde a gente pode falar. Depois nós temos a parte psíquica, astral, onde estão as emoções e sentimentos. E nesse momento, nós perdendo o filtro físico, a atenuação do físico, essa força astral fica extremamente exacerbada e sensibilizada. Imagina aquele que cometeu o suicídio, o que ele vai sentir naquele momento que ele provocou das suas emoções, de ele mesmo provocar o seu próprio extermínio. É uma coisa muito complicada e grave. Sérgio, todas as tradições
nos apontam com o peso que é você romper com essa lei da natureza, com essa lei que tirar a própria vida, né? É ir contra uma das leis mais sérias, porque Deus, o cósmico, Allah, enfim, a divindade nos deu o sopro da vida. Ela colocou, né? Então, assim, em todas as situações, religiões, etc., você interromper com isso, é lógico, é um ato que pode ser de muita coragem, né? Eu creio. A gente também, é difícil de julgar quem faz isso, deve ser um ato extremo, então não estamos aqui para julgar as pessoas, é um ato de intensa, talvez coragem, muitos falam covardia, mas às vezes é muita coragem que se precisa, mas é um ato extremo e que vai contra tudo que se conhece em termos de leis naturais. A técnica está pedindo aqui para eu parar, nós estamos interrompendo, finalizando o programa. Eu vou pedir aqui para cada um dar a sua boa noite. Eu vou ser o primeiro, depois terminar na Soror Silvia, que tem uma mensagem muito especial para nós. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pelo carinho, por estar nos acompanhando, pelas perguntas, o pessoal que está aí pela internet, pelas ondas do rádio. Quero agradecer aqui meus colegas todos aqui da mesa, sempre firmes aqui, todos nós juntos. É uma coisa maravilhosa estar nesse programa. Agradecer à Rádio Estúdio A, nossa querida rádio da cidade. Continuem com a programação, muito boa. Ao senhor Arlindo, que nos deu esse espaço, e eu deixo uma boa noite a todos, uma paz profunda. Aguardo vocês sexta-feira, lá no nosso capítulo, Rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, às 20h30. Soror Gabi, suas considerações, seu tchau, tchau. Obrigada pela participação de todos aqui que mandaram mensagens, mandaram e-mail, telefonaram. Agradeço a todos que participaram. Espero que vocês estejam gostando do programa. Mandem comentários, mandem recados, mandem dúvidas, dê a sua opinião. E agradeço a todos aqui da mesa pela oportunidade de estar participando, apanhando um pouco aqui na técnica, resolvendo os problemas, consertando, mas é assim, é o nosso karma para enfrentar e superar, né? Cada programa é uma superação. Mas eu agradeço a todos. Espero que vocês nos acompanhem semana que vem, e o tema também é muito instigante, e agradeço pela participação. Paz profunda. Frater Caio. Muito obrigado a todos, um forte abraço, passem minha semana e paz profunda. Frater Enio. Novamente gostaria de agradecer a Deus por mais este programa, né? Estar aqui junto com vocês, pela inspiração, né, que cada um tem. Agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, ou pelas ondas do rádio, ou pela internet, né? E semana que vem, pelo que a gente está comentando aqui, nós estamos preparando um tema aí que é o envenenamento mental, tá? Próxima segunda-feira. Um beijo a todos, né? Boa semana e fiquem com Deus. Frater Sérgio. Eu agradeço pela participação. Caros ouvintes, vivem a vida suavemente, sem medo, sem reservas, não se preocupe com o karma. Vive de forma harmônica e em paz, porque as compensações serão positivas e ajudará a todos a atingir a meta para a qual vieram nessa vida. Paz profunda a todos e boa noite. Frater Olavo. Caros amigos rádio ouvintes, boa noite, muito obrigado pela audiência. Vou deixar aqui uma pergunta no ar para reflexão. Por que não nos lembramos do passado ou de vidas passadas, ou quase, ou muito pouco? Tem um livro da Ordem chamado Autodomínio e o Destino com os Ciclos da Vida, que recomendamos a todos, porque ali, por aquelas informações, você, pela data de nascimento, você poderá descobrir países que poderá recordar do passado, também problemas de saúde ou outros problemas que você, ao estudar, poderá relembrar fatos de encarnações passadas. Então, um grande abraço a todos.
Obrigado, Frater Edélcio. Boa noite, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos da mesa. Foi uma alegria estar aqui e acredito que tenham gostado do tema. Paz profunda a todos. Obrigado, Frater Edélcio. Antes de eu passar para a Soror Silvia, estão me pedindo para lembrar aqui nossa meditação. Você que está aqui por perto de Mogi das Cruzes, ou mesmo em Mogi ou em outra cidade, compareça em nosso capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto do Ipiranga. Meditação aberta, vá lá, tome um café conosco, bate um papinho, faz uma meditação, meia horinha só, sem compromisso nenhum, é um encontro muito gostoso. Quero convidar a todos vocês, estaremos lá agora próxima sexta-feira. Se esqueceu o endereço, põe na internet, capítulo Rosa Cruz Mogi, vai ter um monte de coisa do capítulo, você vai achar facinho. Soror, uma boa noite a todos e um grande abraço, paz profunda a todos vocês. Soror Silvia, sua despedida e sua mensagem para os nossos ouvintes. Caros ouvintes, todos aqui presentes, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade. A gente sempre agradece ao Deus do nosso coração por estarmos aqui todas as segundas-feiras, quando possível. E é muito bom estar aqui, né? Desfrutar desses momentos. Deve ser um karma positivo, né? A gente ter essa oportunidade de estarmos aqui. Então, como o nosso programa é alegre, a gente faz aqui com muita alegria. Hoje a mensagem é sobre a alegria. Diz assim: estamos sempre em busca de uma chave misteriosa que nos faça conectar com Deus, uma chave que seja possível fazer vibrar as cordas musicais da harpa cósmica, nos colocando em harmonia com a mente universal. Se existe uma chave que possa fazer ocorrer esta harmonização com o absoluto em nossa vida mais rapidamente que qualquer outra, ela é, sem dúvida, a atitude da alegria. Devemos purificar nossa consciência, extirpando todos os pensamentos de inimizade, inveja, ódio e ciúme. Não precisamos chegar ao ponto de voltar a outra face para aqueles que nos ofendem, mas podemos, ao menos, esquecer sua maldade e pensar no amor universal e na bondade universal que nos é dada e manifestada a cada hora de nossa existência. Não temos o direito nem o privilégio de praticar a vingança ou o revide. O Deus de nossos corações estabeleceu a lei da compensação. Esta é a lei de Deus e o meio de ajustar o mal que vem a ser feito às suas criaturas. É nosso dever manter o amor e a tolerância em nosso coração, dirigido a todas as criaturas, e não permitir que pensamentos de ódio ou inimizade se expressem em nossa mente. Seja qual for a nossa situação na vida, seja quais forem nossas tribulações e problemas, sempre encontraremos motivos de alegria se estivermos dispostos a encontrá-los. Através da atitude da alegria e da harmonização cósmica que dela resulta, advirá uma mudança em nossas condições que aliviará nossos sofrimentos e talvez modifique a nossa posição na vida. O amor e a alegria são os elementos básicos para a nossa paz mental. Olhemos tudo com olhos de bondade e de alegria. Demonstremos amor e alegria em todas as oportunidades e sentiremos que a paz nasce dentro de nós. Sejamos alegres, procurando fazer todo o bem que pudermos nos dias em que permanecemos na face da terra. Espalhemos em nosso entorno esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Respondamos com alegria e otimismo a todos aqueles que nos dirigem a palavra.
Derramemos raios de sol de alegria em torno de nós mesmos. Derramemos nossa luz sobre todos os que nos rodeiam, porque a alegria é obra divina. Sejamos um raio de luz a iluminar a vida das pessoas que nos cercam. Libertemo-nos das atitudes negativas e caminhemos alegres pela vida. E com os nossos corações transbordando em alegria, sintamos a eclosão de vida, luz e amor preencher todo o nosso ser. Que cada ano, cada estação, cada mês e cada dia sejam sempre o início do renascimento de uma nova vida e uma nova consciência, portadora da verdadeira harmonização cósmica e do gozo de todas as boas coisas que Deus reserva para cada um de nós. E assim, com a alegria renovada por mais um programa Luz que Vem do Leste, desejamos a todos os ouvintes uma excelente semana repleta de alegria. Boa noite, paz profunda. Comprar, alugar